Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos, como disse no comentário introdutório desta Santa Missa, no primeiro domingo da Quaresma, esse grande retiro espiritual que a Igreja propõe aos católicos para renovar a sua caminhada espiritual. Nós precisamos atualizar a caminhada espiritual, senão nós caímos num desleixo da fé. E nós vemos nesse primeiro domingo da Quaresma, Jesus que é tentado pelo diabo. Diabo, que a palavra, o significado dela é divisor. E ele, Jesus, é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Uma primeira lição que fica aqui para nós é fazer o esforço de darmos espaço para Deus e Espírito Santo nos conduzir, nos inspirar à sua vontade, nos santificar. Observamos ainda na leitura do Evangelho, mas também isso em comunhão com a primeira leitura, que o antigo Israel e Jesus, que agora é o novo Israel, ambos caminham no deserto. Ambos foram provados e tentados. Portanto, Jesus enfrenta a provação e a tentação para ajudar a nova humanidade, fundada por Ele, restaurada por Ele, a vencer as provações e as tentações da vida e a acertar aonde o antigo Israel errou. O antigo Israel fraquejou, representado aqui em Adão e Eva, foram desobedientes. O novo Israel em Jesus Cristo, a nova humanidade em Jesus Cristo, venceu, foi fiel. Jesus é o novo Adão. E nós percebemos nesta leitura do Evangelho o ir para o deserto. O deserto não é só uma região geográfica. O deserto simboliza hoje para nós o encontro com Deus, o tempo para Deus. E o encontro com Deus, numa das práticas que a Quaresma pede que nós intensifiquemos, mas que não fique só na Quaresma. É um exercício para a vida toda, a oração, que é um dar glória a Deus, é um sair de si para colocar Deus no centro. Deserto que também significa um encontro de um embate, de um combate com o demônio, com o mal. Conhecendo no deserto as nossas tentações e paixões desordenadas, para podermos vencê-las com a graça de Deus. O deserto ainda simboliza para a vida espiritual do católico o encontro consigo mesmo, consigo mesma, conhecer-se, saber os seus limites, as suas fraquezas, para poder, com a graça de Deus, na ação do Espírito, superar os seus limites e fraquezas, amadurecer num crescimento espiritual e humano. E aqui entra uma outra prática da Quaresma, que é o jejum, como uma prática, um exercício espiritual que nos ajuda a ter disciplina, autocontrole, desenvolver não é bem o dom, é desenvolver a temperança. Depois, o deserto ainda significa para nós uma preparação de um encontro com os irmãos, porque o deserto foi para Jesus uma preparação para a vida pública, ou seja, o encontro com os irmãos, e o encontro com os irmãos para sermos fraternos, frater, irmão, sermos irmãos uns dos outros, querermos bem uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Então o deserto me ajuda, encontrando com Deus, conhecendo as tentações e paixões, conhecendo os meus limites, trabalhando eles na graça do Espírito Santo,
trabalho em mim também esse encontro com os irmãos para viver uma outra dimensão da quaresma, que é a esmola, que não é só dar uma cesta básica ou uma moedinha, isso é válido, mas a esmola, ela quer retratar aqui um sair de si para ir ao encontro do outro, a caridade, a solidariedade, a compaixão, colocar-se no lugar do outro, a empatia. Portanto, o deserto me ajuda na vida de oração, no jejum, no conhecer-se e trabalhar-se na ação do Espírito Santo, a sair de mim mesmo. Portanto, você percebe que a ida de Jesus ao deserto é pura espiritualidade, é puro ensinamento para nós católicos hoje, para viver bem a nossa vida espiritual. Nós ainda observamos, dentro desta lógica da vida espiritual, da nossa caminhada, que a pior ação do demônio não é possessão demoníaca e todo mundo arrepia os cabelos por causa disso. A pior ação do demônio é a tentação, porque ele vai daquele jeito assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ele insiste, vai fazendo a nossa cabeça, vai trabalhando nas nossas fraquezas, vai sugestionando, porque a tentação é uma sugestão, e uma sugestão bem feita, que procura nos enfraquecer lá naquele ponto aonde é mais sensível em mim. Portanto, essa é a ação que a gente chama ordinária do demônio, ou seja, do dia a dia. Possessão é muito raro acontecer, mas a tentação nós sofremos todos os dias. E aqui o deserto mostra isso. E por isso Jesus vem combater as tentações para nos ensinar também a vencer as tentações. Porque a tentação é aquilo que aos poucos, sem a gente perceber, vai nos desviando de Deus. Como a tentação feita com Adão e Eva. Lembra da primeira leitura? Olha, o que foi dito para vocês? Não é para comer dos frutos dessa árvore. Não, mas ele falou isso, que não é bem assim não. Aí vai, enrolando a pessoa, até fazer a pessoa cair. É assim a tentação. Portanto, ele tenta da mesma maneira Jesus no deserto, assim como tenta a todos nós na caminhada da vida. A primeira tentação que é apresentada aqui, que serve para nós trabalharmos no dia a dia da nossa vida espiritual, e que a quaresma é esse exercício espiritual que me ajuda a tomar consciência disso e ir para frente com essa consciência. A primeira tentação é de transformar a pedra em pão. Primeiro, aqui existe um apelo ao amor próprio exagerado, desequilibrado. Ter amor próprio é importante, mas um amor próprio desequilibrado é um tipo de egoísmo, onde eu só enxergo a mim mesmo e não enxergo a mais ninguém. E nessa tentação, nós vemos a tentação do prazer, a lógica do prazer mundana, endeusarmos o prazer, tirar Deus do seu lugar e colocar a busca de prazer no lugar de Deus. E aqui essa tentação é representada pelo pecado capital chamado gula. A gula, ela é em si um tipo de prazer onde eu busco a satisfação dos desejos pelo desejo, eu endeuso o desejo. E é um pecado capital porque gera outros pecados. A gula, ela gera também a ira, ela gera também a luxúria, que são os desejos sexuais desordenados, ela gera preguiça e comodismo. Portanto, trabalhar a gula, a satisfação de desejos, ou seja, de prazeres, nos ajuda a vencer as tentações. Então, Jesus nos mostra que a gula, como satisfação de desejos, pode nos desviar, nos desequilibrar. E
os filhos da gula, ou seja, aqueles outros pecados que ela gera, como a ira, pode me fazer uma pessoa intransigente, intolerante, agressiva. Eu preciso aprender a ter limites, a me controlar. A gula, que gera como filho dela também a luxúria, pode me fazer alguém que usa as outras pessoas para obter prazer, faz da outra objeto sexual. Então é preciso também aprender a combater o pecado da gula para poder ter equilíbrio nessas áreas. E a própria preguiça, porque você sabe que depois que a pessoa enche a barriga demais, dá vontade de dormir, de ficar quieto num canto. Então a gula também gera o pecado da preguiça, do comodismo. Portanto, trabalhar a primeira tentação e vencê-la nos ajuda a vencer todas essas coisas que nós somos tentados no dia a dia. E é aí que entra a resposta de Jesus. Jesus que ouve a voz do Pai. Jesus que não só diz para o demônio: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, é preciso combater certas tentações com a própria palavra de Deus, com a própria verdade que vem de Deus. E, claro, aqui entra uma prática quaresmal que nos lembra o autodomínio, que nos lembra a disciplina, o ter limites para ter equilíbrio, que é o jejum. É para isso que a gente faz jejum. Depois, nós vemos a segunda tentação que Jesus sofre e que nós também sofremos. Então ele vai para esse embate para nos ajudar a, com ele, na ação do Espírito, vencer essas tentações do dia a dia que querem nos desviar de Deus. A segunda é os reinos, o poder, a glória. Eu vou te dar tudo isso. É a tentação do ter. A primeira foi do prazer, agora é a do ter. E ligada à tentação do ter está aqui um pecado capital chamado avareza, que gera outros pecados. É um pecado capital porque se ramifica, gera outros. Então, geralmente, a pessoa que se deixa seduzir pelas tentações do pecado da avareza tem um amor excessivo ao dinheiro, tem um amor excessivo aos bens materiais. Na verdade, idolatra o dinheiro e os bens materiais, coloca isso no lugar de Deus. E aí entra toda uma série de pecados frutos da avareza, o consumismo, comprar sem limites e sem ter necessidade. O orgulho, porque o avarento, ele se orgulha do dinheiro que tem, que conquistou, e dos bens materiais que tem e conquistou, e ainda até se acha melhor do que o outro não tem o que eu conquistei. O avarento pensa só em si o tempo inteiro, porque está querendo sempre acumular dinheiro e bens materiais onde ele apoia a sua vida. O avarento pode ter a tendência de ser uma pessoa gananciosa, o tempo inteiro está querendo acumular cada vez mais. O avarento pode cair no pecado da corrupção, porque para ter mais dinheiro, mais bens materiais, eu topo qualquer coisa, qualquer falcatrua, qualquer desvio por aí. E isso no nosso meio, nós sabemos, é muito comum. Quantos escândalos de corrupção e quantas coisas pequenas a gente se corrompe no dia a dia. O avarento, infelizmente, tentado, cai nesse pecado e acaba também caindo na lógica da competição, porque eu estou competindo para ter mais dinheiro, para ter mais bens materiais. Então o meu irmão não é mais o meu irmão, agora é um rival, é uma ameaça para mim. É alguém que eu tenho que passar uma rasteira nele, porque eu quero o lugar dele, ou pelo menos não quero que ele tome o meu lugar, ou quero chegar antes dele, lá na frente. Eu deixo de ser fraterno, eu me torno uma pessoa que compete de uma maneira destrutiva. O avarento, veja, tudo isso está na tentação do deserto de Jesus, e que nós vivemos isso no nosso dia a dia. Ele é autossuficiente, eu me basto.
não preciso de nada nem de ninguém, porque eu tenho o dinheiro, eu tenho os bens materiais, eu tenho a atividade que eu faço, não preciso dos meus irmãos e nem de Deus. Então também o avarento vai ficando fraco na fé, porque a fé dele ele deposita no poder do dinheiro e no poder dos bens materiais, que aliás é uma coisa transitória, que pode ser acabado do dia para a noite. O avarento ele pode sofrer do pecado capital da tristeza em dois sentidos. Ele deseja os bens materiais, aquele dinheiro ele consegue, mas como a natureza humana dele pede algo de transcendente, ele tem uma sede, não sabe como satisfazer essa sede, ele coloca nos bens materiais. Consegue os bens materiais, não está satisfeito, fica triste porque aquilo não preenche. Mas também a outra tristeza do avarento é: eu quero os bens, mas aí eu não consegui, eu me frustrei, aí eu fico triste porque não adquiri o bem. Então a avareza nos põe também dentro do pecado da tristeza. A ira também é filha do pecado da avareza, porque eu sempre vou me irar contra toda e qualquer pessoa que possa representar uma ameaça para o meu patrimônio, para o meu bem. E o medo, o avarento vive com medo, porque tem medo de perder tudo que tem. Vive sempre naquela tensão, naquela angústia, está sempre patrulhando tudo. Quer dizer, é um inferno. E quantos na humanidade vivem esse inferno por causa do apego a bens e ao dinheiro? Então, Jesus vem nos ajudar a superar, a não deixar essa tentação nos envolver e nos desviar de Deus. Porque veja bem, o avarento ele tem um relacionamento dele atrapalhado com Deus, porque se acha autossuficiente, consigo mesmo, porque vive com medo e ansioso, e com o próximo, porque também muitas vezes usa o próximo, vê para adquirir seus bens e vê como ameaça a outra pessoa, acaba sendo insensível com o próximo. Portanto, Jesus nos ensina a vencer essa tentação quando diz: adorarás só o Senhor teu Deus. Nos ensina quando ele fala também no outro trecho do Evangelho: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, ir para o deserto, conhecer essas potenciais tentações que nos assolam no dia a dia e, com a graça de Deus, superá-las, não cair nelas. A última tentação que é apresentada no Evangelho, que o tempo da Quaresma nos leva a meditar para vencermos com Jesus, é a tentação do orgulho, da vanglória, do dizer assim: olha, tira-te daqui lá embaixo, olha que os anjos vão te pegar, não vão deixar acontecer nada, tu é o cara, tu é o tal, contigo não acontece nada porque tu é o filho de Deus. Se o cara se achar, olha, eu sou o tal. É a tentação do orgulho, que está relacionada com a lógica mundana chamada poder, a sede de poder, que sempre está ligada ao orgulho, à vanglória. Então, sempre quando nós somos tentados nessa área, a pessoa tem a tendência, nesse pecado capital, se tornar uma pessoa arrogante com os outros, se tornar uma pessoa que quer fama, quer aparecer, quer ser paparicada, quer ser aplaudido o tempo inteiro. Essa tentação do orgulho, da vanglória, de buscar o poder, numa presunção: eu me acho o tal, eu não tenho ninguém melhor do que eu. Uma presunção de achar-se melhor, de querer privilégios e assim excluir o outro, porque eu tenho direito, o outro não. E o pior ainda, se achar só cheio de direitos e esquecer dos deveres. Então tudo me ofende porque eu tenho direitos, mas eu esqueço que eu também tenho deveres para com Deus e para com o próximo. Então, a tentação do poder ligada ao orgulho, à vanglória, à vaidade,
nos desequilibra nos nossos relacionamentos. Eu quero ser o centro das atenções. A vaidade também de, olha como eu sou inteligente, olha como eu tenho estes bens, olha a minha beleza, olha como eu vivo a minha vida espiritual. Aí se enche de si porque pratica a sua vida espiritual. Até nisso eu posso pecar por excesso, por fanatismo, por exagero na prática da fé. Portanto, a tentação do poder, ligada ao orgulho, à vanglória e à vaidade, ainda pode jogar a pessoa numa espiral de inveja, porque se alguém se destaca mais do que eu, ou tem mais poder do que eu já fico com inveja. Eu quero, aquela pessoa não merece esse destaque, eu é que mereço. Ou então, do ciúme, eu fico com ciúme do sucesso do outro, do bem do outro, das qualidades do outro. Então, quem está afetado pelo pecado capital, pela tentação do poder ligado ao orgulho, à vanglória e à vaidade, é também alguém afetado pela inveja e pelo ciúme. E isso causa divisões enormes nos nossos relacionamentos. Por isso Jesus vai ao deserto e vence essa tentação, para nos ajudar também a dizer não, a também nos autoconhecermos, sabermos que essa tentação está aí, que todos nós somos provados dessa maneira e por isso precisamos combater na ação do Espírito. E como Jesus, dizer não, reagir a essas tentações. E é por isso que, para combater o orgulho e a vanglória, nós precisamos dar glória a Deus. Outra prática quaresmal, dando glória a Deus, é a prática da oração como comunhão com Deus, como amizade com Deus, me tirando do centro e colocando Deus no centro. A vanglória é uma glória vã dada a si mesmo. O orgulhoso só enxerga assim. Então eu tiro a minha pessoa do centro e coloco Deus no centro e dou glória a Ele na oração, e por isso venço a tentação de querer estar no centro. Ou seja, é um esvaziar-se, não buscar aplausos. Jesus, inclusive, num outro trecho do Evangelho, fala: até o bem que você faz, faça em oculto, não faça para aparecer. E ainda fala: não tentarás o Senhor teu Deus, de ficar se achando no direito de que Deus tem que fazer isso ou aquilo. Então, é preciso que nós, com Jesus, entremos nessa luta, e a Quaresma nos lembra isso, de resistir a essas tentações, de trabalhar isso em nós, de renunciar essas tentações que nos visitam, que são pecados capitais, e vencer com Ele através da oração, vencer com Ele através da sua palavra, vencer com Ele através da vigilância, estar atento, vencer com Ele fugindo das ocasiões de pecado dessas tentações, usando as armas espirituais que a Quaresma nos lembra: a confissão, a caridade, que é a prática do amor, a comunhão como irmãos, mas também a comunhão eucarística, a Santa Missa, que nos fortalece, que nos instrui, a devoção a Nossa Senhora, que nos ensina a humildade, ela que é modelo do cristão, a obediência, e as orientações que a doutrina da Igreja nos apresenta. Portanto, viver a Quaresma é relembrar tudo isto, todo esse conteúdo espiritual, para o nosso bem, para a nossa conversão, santificação e salvação. Que possamos, nesse tempo de Quaresma, revisar esse conteúdo espiritual, aprender com ele, para amadurecermos como cristãos e como irmãos, como pessoas e filhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.